só nesse país falido em todos os valores e conceitos, um clube, seja o Corinthians ou não, que tem 2 bilhões de reais de dívida, pode continuar contratando e gastando 3 milhões de salário com um jogador aleatório. A gente tá falando Quando eu falo coisas aleatório, parecidas, fora, tá? coisas parecidas. O problema é o seguinte, é que quando grande parte da torcida do Corinthians se irrita quando a gente fala numa entrevista ou das dívidas do Corinthians, eles normalizam o rombo. Isso. Esse é o problema. É isso. Esse é o problema. É a mesma coisa. Tu é um cara que tu é um cara de cadastro positivo. Eu Tu não normalizo Eu- dívida. não, Eu não. acabei de falar que é uma vergonha a Tô dizendo- dívida do Gabriel, Eu Corinthians. tô dizendo que quando a gente faz uma entrevista ou fala dessas coisas, grande parte da torcida aponta o dedo pra nós. Você só fala do Corinthians porque eles normalizam as dívidas. Sim. E o debate é esse. Tu pode ser um cara de cadastro positivo, não tem nenhuma conta. Eu posso ser um perdulário, certo? Eu sou um malandro e tu é um incorreto. Pra muita gente é isso. Tem que dever mesmo. Futebol é assim, não tem que pagar mesmo. Esse é o problema. É Esse é o verdade, tem problema. muita gente que pensa Esse é dessa o problema. maneira O mesmo, isso é Internacional fato. deve e, por exemplo, o Todos presidente... devem, né, Não, mas Pressa? o presidente do Cruzeiro Não, cobrou... nem todos devem. Nem Deve. todos devem. Até o Palmeiras, que é hoje o clube mais organizado, deve. Falei. Mas tem aí, mas o caixa do Palmeiras é fácil para pagar, é fluxo de caixa. Mas é óbvio o que time o que Palmeiras, for pra a dívida do FIFA, Palmeiras certo? é pagável, né? O Santos já teve transferban. Se o Internacional tiver ameaçado, tem que ir pro transferban. E que se dê mal. Não, viu? Não adianta comprar jogador e não repassar dinheiro. Tá devendo, tem que pagar e tem que ser punido. Claro. Na minha opinião, vale pra todos. Certo? Agora, que culpa a gente tem no trabalho jornalístico, que foi excelente. Tu põe o presidente e o presidente pega e dá uma declaração, arrasa quarteirão. E é assim que funciona. É isso, jornalismo também é isso. Mas atingiu quem? Atingiu um clube e meio, porque ele xingou o Galo também. Isso. É isso, cara. O Galo Bom, também. Você ouviu o presidente Galo- do Vitória hoje? É, O presidente do Vitória falou? E ele falou uma coisa que O ele Vitória tem razão. deve também. Tudo bem, mas você acha que Vitória você tá deve. normalizando? Não, eu não tô, vou voltar a dizer aqui, Não, quanto ô, deve João. o Vitória? O Vitória Quanto deve? deve. Nelson O Vitória Barbosa. deve. Nelson Barbosa, Pretzel é anti-Corinthians. E você é um normal. imbecil, Não, cara. que isso aí não. Não, é só isso. Peraí. É só isso. O Vitória deve, só que proporcionalmente as contratações do Vitória são diferentes das contratações do Corinthians, porque a arrecadação do Corinthians é diferente. Todos eles falam e todos eles cometem o mesmo Você erro, acha João. justo? Você acha justo? Vou dar um exemplo. Vamos pegar. O Corinthians amassou o Atlético Paranaense ontem. Ponto. Parabéns. O Corinthians poderia ter metido um 7. A verdade é essa aí. O segundo tempo foi arrasador, amassou, mastigou, acabou com o Atlético. Todos os méritos. Eu fiz muitas brincadeiras no jogo aberto falando que a arbitragem influenciou em nada. A arbitragem foi correta, não foi falta do Canobi, não teve pênalti pro Atlético, teve nada. E era nada. o Elton Pereira Sampaio. É isso aí. O Atlético tomou um pau do Corinthians. Ponto final. Não falo sobre a arbitragem aqui e entendo os méritos ao clube. A minha pergunta é justo? É justo um Atlético que tem suas contas em dia, superávit, tudo isso, jogar uma mesma divisão de um clube que tem 2 bi, um rombo absurdo, deve um monte de coisa e continua contratando? É justo. Não é só justo, isso. João, Não não é é justo justo. porque Até há um fair porque play financeiro que não é colocado na risca não nesse tem, país. não Só tem isso. fair play É financeiro isso. no Brasil. No Brasil Não, não, existe, tem. existe, não tem, mas não João. colocam na risca. Não tem, porque se tivesse fair play financeiro, a Série A do Campeonato Brasileiro ia ter 4 clubes. Bom, paciência Ia que ter tenha 4 clubes. Então, mas Ok, que tenha 4 clubes. acho que tenha, vai. mas Se obriga não todos os clubes a existe. trabalharem O da fair forma play correta. financeiro não existe, não é aplicado aqui no Brasil. Então. Aqui nada funciona, Por isso que nada as é pessoas sério. normalizam o que o Pretzel falou. Por isso, com esse pensamento, não que você tenha, mas é o pensamento geral. Já que não tem o fair play financeiro que ninguém coloca a risca, então vamos normalizar o absurdo, vamos continuar gastando. O Augusto Então, Melo e pegou por um quê? clube quebrado e colocou mais dívida na caixa no primeiro Por que semestre. acontece isso? Legal, Augusto? Porque os clubes não querem parar com essa farra. Está nas Mas mãos a lei deles. tem que parar. Vocês acham Não que são eles. os clubes, é mas a lei. então, mas não tem, João. Como não tem? Cadê o fair play financeiro? Cadê? Onde está escrito que se o Corinthians gastar mais do que ele arrecada, ele não vai poder mais contratar e corre o risco de ir para a Série B? Onde é que está escrito Eu isso? entrevistei o César Grafietti. Também virou gênio. Também. Porra, mas eu como não sou um cara jornalista de economia, eu tenho que ouvir os economistas aí, os caras que entendem do riscado, né? Ele dá Não, mas entrevista. é um Mas cara ele que- estudou para ele isso, né? estudou. Se ele é o ele não tem culpa entrevistei- de saber o assunto, né, Pretzel? Ele é um entrevistei- especialista. Eu já ouvi, eu larguei, eu então. já ouvi o conteúdo dele, pra mim ele é o profeta do óbvio. Tudo bem.
Tudo bem. Ok, sua opinião, respeito. Profeta do óbvio, Eu mas acompanho tem- porque eu mas acho que tem ele outro muito legal. deles são superávit e déficit. São a profeta Mas tem do outro que não seja o profeta do óbvio? eu O não- Capelo, Ei, né, eu- o Rodrigo Capelo. Eu não tô são os caras criticando ele, só tô dizendo que ele virou uma sumidade, mas ele diz a obviedade. Eu o entrevistei em meio à pandemia para poder entender a questão de dívidas de todos os clubes. E ele foi categórico. Não nessas palavras, até me desculpa, Grafete, se estiver ouvindo a gente, que ele é ouvinte nosso, mas ele falou basicamente assim: se a regra do fair play financeiro fosse colocado na risca no futebol brasileiro, tinha muito clube gigante / grande jogando outras divisões nacionais. Porque ia perder ponto no Campeonato Brasileiro. Porque ia parar de contratar jogadores por causa de transfer ban. Essa é a verdade. São Só que Paulo- eles não colocam na risca, aí é duro. O São Paulo votou agora a limitação de orçamento, que eu achei bem interessante. Vamos ver se vai ser cumprida. E nas férias de vocês, a gente ouviu um candidato à oposição que falou abertamente, um economista, Fábio Brito Machado, que inclusive foi processado pelo Outem Abreu Júnior. Presidente do Conselho. Certo, mas foi absolvido, certo? Deu entrevista para nós, uma entrevista, ele é conselheiro, tem 30 anos. Uma entrevista explicando tudo, que ele achou bom o negócio. Só que ele está em dúvida se isso vai ser cumprido. Ele é oposição. Ele é oposição, que a torcida também quer ver se vai ser cumprido. Se houver a limitação orçamentária, né, que impeça gastos exorbitantes, e o São Paulo consiga estancar a dívida, tá ótimo. Já trocou a dívida bancária para dois grupos de investidores. É uma boa ideia. 240 milhões de dívidas bancárias, isso aí foi transferido para 2 grupos de Para investidores. não virar SAF, né? É isso, Para não virar SAF, A ideia achou é um boa. modelo ali. É isso. A ideia é boa. Então é o seguinte, ó, o conselheiro ficou 20 minutos com a gente aqui, falou exatamente, criticou bastante o antidemocratismo, dá para dizer assim, né? A antidemocracia do São Paulo dentro do seu conselho. Mas tá aí, né? Por final, quero mandar um abraço pro Gabriel Perecini, que também foi processado, olha só, também foi processado pelo Outem Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, porque ele fez uma crítica contra Já esteve conosco na pizzaria. Já esteve, nunca mais foi, né? Foi Nunca mais convidado, foi. não foi mais. Porque ele também chamou o... Sabe aquela reeleição? Chamou de golpezinho, sabe? Sim. E foi processado daí e ganhou em todas as instâncias. Ganhou? Então o Outem, que é um grande advogado, vai ter que pagar agora a questão dos gastos